Está no ar o meu, o seu, o nosso pod. Galera, bem-vindos de volta a mais um episódio do nosso pod. E antes de tudo, por favor, inscrevam-se nesse canal, vão aqui nesse botãozinho aqui onde está escrito inscrever-se, já clica aqui, porque para vocês não custa nada, mas para mim vale ouro, galera. Então bora lá ajudar a coleguinha aqui. E vamos aos nossos colaboradores da noite. Mas não vamos deixar de falar dela, Rainha Esther, minha transista favorita, dona dos rabos de cavalo mais lindo dessa cidade. Chama ela aqui agora no Instagram para vocês fazerem seu penteado, sua trança. Ela tem de homem, mulher, criança. É um penteado mais lindo do que o outro. Então entra aqui no Instagram dela e já, ó, agenda o seu horário, tá bom? Nós estamos também com os nossos amigos do Senhor Cortez, um restaurante Tex-Mex. Gente, quem me conhece sabe o quanto eu sou apaixonada por comida mexicana e toda semana para mim tem que ter um dia de burrito. Normalmente eu peço de quinta, mas agora com o pod vai ser na quarta-feira para poder assistir comendo, né, gente? Então, acesse aqui o QR Code que vai ter o menu completo deles. Eles têm taco, queijadilhas, tem burrito, tem vários molhos maravilhosos. O guacamole dele, gente, é sensacional. E tem um burrito de vegetariano. Nossa, é uma delícia, gente. Então, corre aqui no QR Code e peça já o seu. A galera do GT Treinamentos para Habilitados também está conosco. Se você, como eu, tirou a habilitação, mas tem medo de dirigir, chama agora aqui no QR Code e agende sua aula. Eles vão até a sua casa, andam com o seu carro ou com o próprio carro da escola para te ensinar a perder o seu medo. Gente, o último episódio, a gente conversou aqui com a doutora Sandra, vocês adoraram. A gente falou de um tema muito importante sobre o combate à violência contra as mulheres. E vocês super gostaram, interagiram muito. Vão lá, sigam a doutora Sandra, ela faz um trabalho maravilhoso aí nas redes sociais e também em palestras, tá bom? E hoje o assunto é tão importante quanto nós vamos aproveitar aqui o Setembro Amarelo e eu trouxe uma convidada muito especial para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre um tema muito importante que tem que ser discutido não só em setembro, mas em todos os outros meses. Mas infelizmente ainda é um tabu dentro de muitos lares. Então hoje eu estou aqui com a minha amiga doutora Aline Alves, psicóloga, psicanalista, pedagoga e escritora. Seja muito bem-vinda, Aline! Obrigada, eu agradeço, né? E vamos lá. Acho que o que você falou é importante. Setembro Amarelo. Mas eu concordo com você. Eu acho que o mês ele é característico, mas a gente tem que falar da saúde mental o tempo inteiro. Por quê? Porque a saúde mental ainda é um estigma. Eu vou começar com um breve histórico do Setembro Amarelo. E aí a gente vai se desdobrando em outros assuntos, se Perfeito. aparecer, tá? Mas vamos lá. Lá em meados de 1994, nos Estados Unidos, a gente tem aí um jovem cujo comete o ato de em decorrência de uma depressão silenciada porque os familiares não sabiam. Por quê? Porque ele não se comunicava, porque ele não verbalizava, e com isso ele acabou cometendo. Por que o amarelo? Porque ele tinha um Mustang amarelo. E Nossa. quando foi feito o enterro dele, enfim, todo o processo de funeral, a família usou fitas amarelas e mensagens, né, caracterizando e simbolizando essa cor justamente pela afinidade que ele tinha com esse carro, né? A partir desse primeiro movimento que essa família faz, dentro daquela comunidade, os Estados Unidos, que era onde ele morava, se mobiliza e aí essa ação acaba sendo o país, né? Aí a gente tem aí um diretor de psiquiatria do Brasil que vai até os Estados Unidos, conhece um pouco sobre essas ações e traz para o Brasil lá em meados de 2013, né? Ele é da Associação Brasileira de Psiquiatria, juntamente com o Conselho Federal de Medicina. Eu sei que é um tema muito delicado para a gente falar, e aí eu vou entrar mais para frente em aspectos pertinentes à positividade tóxica, mas por que é um estigma ainda? Porque é muito difícil falar das coisas que doem na gente. Eu Sim, falo na gente porque eu também exatamente. sou humana. Uhum.
Então vamos lá, quando a gente fala de ambivalência, o que é ambivalência? São sentimentos bons e sentimentos ruins. O sujeito normalmente tem uma condição muito cindida. Cindida num lugar de achar que sempre tem que estar bem, né? O que a gente chama de um sujeito saudável? Um sujeito integrado, onde ele se apropria daquilo que é bom e também daquilo que é ruim. Então, o que é silenciado? O sofrimento, a raiva, o ressentimento, o ódio, a angústia. Todos esses sentimentos que são caracterizados como algo ruim não são falados, não são ditos. E aí você vê muitos sujeitos, eu diria, muito caricatos, né? Com esse excesso de felicidade excessiva, com mensagens positivas, de otimismo. Não que o otimismo não seja uma coisa boa, mas ele não pode tomar o lugar de um sentir que não tá bem, Sim. né? É o lidar ali, né, com o sentimento É o também, lidar né? com o sentimento. Mas isso é muito difícil, Sim. né? É muito difícil para algumas pessoas. Quando a gente pensa em estatística, e como eu te falei, eu não vou me haver em ficar tanto em Uhum. estatística, a gente está falando de uma média de quase 727 mil pessoas que cometem suicídio por Nossa. ano. É fora que eu diria para você que eu nem sei se esse número é um número ainda exato. Por quê? Porque a gente tem muitos casos de pessoas que não falam, né? Não divulgam, Sim. justamente por ser um tabu, justamente por trazer uma certa vergonha para quem não viu, para quem não ficou atento, ao contrário do que acontece nesse caso aí, que é onde se inaugura o Setembro Amarelo, onde essa família desse sujeito que realmente não consegue se haver com o que está acontecendo ali, no sentido de Uhum. não sei nem se não conseguiu acolher, porque eu não sei exatamente qual é a história, mas que puderam fazer alguma coisa com isso. E que foi a partir deles que outras ações foram disseminadas, né? Aliás, expandida, diria. Então, eu acho que tem um ponto, né, de poder falar sobre isso, né? Não sei se é sem estigma, mas poder falar. E acho que se também não dá conta de falar, buscar ajuda, porque a gente também tem aí uma série de recursos aonde te possibilita ser ouvido. Porque assim, o sujeito que quer ser um sujeito que está desesperado com a própria existência e não sabe o que fazer. Mas muitas vezes o sujeito que quer, às vezes ele só quer tirar uma parte que está doendo demais, né? E aí a gente pode pensar até em situações um pouco mais momentâneas, daquela raiva que você está Sim. sentindo e que você quer acabar com tudo. Gente, quem nunca, né? Eu até Exatamente. levanto a mão aqui. Quem nunca foi cometido pela raiva, dizendo, meu, eu quero acabar com tudo, não dá mais, eu não aguento mais. Isso é, gente, da condição humana. A gente vive permeado por pulsões de morte e pulsão de vida, por atos destrutivos e atos de vida o tempo todo. E a vida é basicamente, a gente chama na psicanálise de homeostase, você poder encontrar o meio do caminho para poder lidar com esses aspectos que são mais mortíferos, mas também com a vida. Então a gente caminha entre uma coisa e outra, sabe? É algo muito complexo. E assim, ainda pensando um pouco em dados, o gênero masculino está mais datado como um alto índice disso. A gente ainda tem uma cultura aí muito enraizada, patriarcal, onde o Sim. homem ainda não é autorizado a falar sobre os próprios Sentimentos. sentimentos, falar Chorar da até. própria vulnerabilidade. Então, Exatamente. assim, o ato de ser humano, ele não está atrelado ao gênero, ele está atrelado ao sujeito. Tira o gênero. É um sofrimento da subjetividade de cada um. Mas veja, tanto homens quanto a gente tem um índice aí de uma média de 15 a 29 anos, né? Que são Sim. a médias aí de atos que tem suicida, né? Principalmente em adolescentes. Nossa. Que é uma fase muito difícil da vida, né? Sim. Você quer perguntar A alguma coisa? adolescência, ela é aquela fase de descobertas, né? De estar ali com os amigos, aí começa a sofrer bullying muitas vezes dentro do colégio. A sociedade também não está preparada para receber esse monte de adolescente que a gente tem. Olha.
E tem a tecnologia também, né? Também tem a Que tecnologia. que eu acho que vem para ajudar muito, mas ao mesmo tempo ela encapsula muito o sujeito. E o adolescente, ele fica entre o portão da escola e o portão do mundo, né? Então ele tá ali no caminho entre um abandono, não um abandono, não é essa palavra, mas um luto. Um luto de uma vida mais infantil, né? O- para uma vida rumo à independência, à adolescência, à vida adulta. Então eu acho que realmente é uma fase muito, eu acho que é uma fase muito conflituosa É, mesmo. muito E outras solitária também. coisas, Porque as pessoas esperam muito, muito do muito, adolescente. muito. Tanto que por isso que a taxa de morte é muito mais alta, né? Sim, sim. Tanto que a maioria dos adolescentes em estados mais deprimidos, eles são extremamente encapsulados, né? Ficam mais no quarto escuro, Sim, mais nossa, com a muito. internet, mais agora nesses jogos, e tem jogos que têm, assim, aspectos muito mortíferos mesmo, né? Que também possibilita, mas você vê que tem essa rede que vai falando uns para os outros desses desejos, às vezes de tirar a própria vida, né? De que não faz mais sentido, porque adolescente tem a própria Sim, comunidade, inclusive para falar das próprias dores, né? E os pais às vezes não ficam nem sabendo, é né? o mesmo. E eu acho também que a internet, ela traz uma vida muito perfeita. Gente muito felizes, com tudo organizado. Você abre o Instagram, que é uma das maiores redes hoje, você só vê gente feliz, gente correndo 5 horas da manhã, maquiada, 4h30. Eu tava até falando sobre isso no meu Instagram essa semana. Como que as pessoas conseguem acordar tão bem, 4h30 da manhã, e sair vivendo e sorrindo, e foto o dia inteiro? Mas não é isso, né? Mas será que elas Por estão bem? trás dessas fotos tem muita coisa, né, Mas você acontecendo. sabe que a gente vive hoje numa cultura da estética, né? Você vê a gente vê a própria harmonização facial, Nossa, né? deixando todo mundo igual. É o quanto o sujeito deixou de ser, né? E o quanto quem precisa dessa validação, né? Excessiva, porque todos Excessiva. nós precisamos do olhar do outro em alguma instância para existir. Mas quando isso é excessivo e você tem uma outra pessoa que também fomenta isso, nossa, vira, e eu acho que vira uma cobrança maçante, né? Sim. Porque fica uma coisa extremamente imagética. Eu não sei, eu não sou assim muito fã de redes sociais. Eu acompanho algumas coisas e eu acho que você tem razão, né? E o quanto isso realmente vira modinha. E eu acho que se a gente pensar numa lógica de pertencimento, é como se você realmente entrasse ali, talvez inconscientemente, numa lógica de corrida para poder ser igual, para poder pertencer Exatamente. a alguma coisa. É. Porque se você não faz trend, se você é low profile ou se você não acorda às 5 horas da manhã, poxa, odeio acordar cedo. Ah, o que que você é então, né? Então, assim, eu acho que para que a gente possa se sustentar como a gente é, poxa, é muita terapia, né? Eu vou puxar Muita. sardinha, mas é muita Não, mas tem que terapia fazer mesmo. mesmo, Antes de né? começar o Como é que eu programa, a gente existo tava. sem postar alguma coisa 5 horas da manhã? Tá bom, o que que eu sou sem Parece que isso? se a gente não postar, a gente não tá fazendo, Pois né? é. Tem que provar pra alguém que a gente tá fazendo alguma coisa, tá vivendo alguma coisa. É complicado, mas tem que fazer terapia, sim. Eu sou super a favor da terapia. Acho que desbloqueia aí um mundo dentro de você. Uhum. Eu sou super a favor. Eu sou. Mas qual que você acha que é a importância, assim, da gente falar sobre a saúde mental, prevenção do suicídio, tanto dentro das escolas como fora, para poder alcançar os lares, os pais? Olha, eu acho que a questão, né, a gente poderia trocar o suicídio por saúde mental, Uhum, ela está instaurada, ela é uma questão social, né? Então, não acho que seja só nas escolas. Eu acho que sim, nas escolas. Eu acho que dentro das esferas organizacionais, porque a gente tem um índice de afastamento aí substancial agora, de ansiedade, de depressão, de suicídio. Inclusive, agora a gente tem a NR1, que é uma norma recente, que é um profissional da área da saúde que começa a avaliar dentro das empresas os riscos legal, que bacana. psicossociais,
né? Por conta desse índice substancial de afastamento. Então, só pegando um gancho, você falou dessas postagens, das pessoas felizes. O que eu acho que acaba sendo uma falácia, porque se você é tão feliz, né? Se a gente vive numa cultura tão pregada pela felicidade, por que que tem um índice tão absurdo de 5,8%, quase 11 milhões de pessoas com depressão, né? Essa conta não fecha. Tudo é muito fake. Mas assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que a mobilização, por mais que a minha resposta seja simples, é no que eu acredito e é no que eu vivo na minha clínica. É deixar que o outro tenha espaço para falar, mas que o outro possa falar o que ele sinta e que quem está do lado seja capaz, eu gosto muito dessa expressão, de testemunhar o que o outro está dizendo. Não com palavras positivas de devolução. Não, você vai ficar bem. Não sei se a pessoa vai ficar bem. Como é que você tem essa garantia? Você pode assegurar que o outro vai ficar bem? Eu não posso. Quem diz do outro é ele, não sou eu. Você vai ficar bem, confie em você, vai dar tudo certo, né? Outros aspectos de crenças, religiões, que eu acho que tá tudo bem também, né? Dizer, mas assim. E aí eu falo dessa positividade tóxica, porque é esse excesso de otimismo que às vezes não cabe para uma pessoa que tá, que tá na merda, que não tá bem. Às vezes é você estar junto e dizer, olha, eu sei que tá difícil. Eu imagino que esteja difícil, porque você também não sabe, né? Empatia não é você se colocar no lugar do outro. É você, de uma forma imaginária, supor mais ou menos como o outro tá. E você só consegue fazer isso quando você viveu internamente experiência de empatia com alguém. Porque você só consegue ofertar para o outro alguma coisa que você tem construída dentro de você. Não dá para você dar alguma coisa se você não alcança internamente algo. Por isso que eu falo que é importante a terapia, é esse desbravar de mundo mesmo, né? Você suporta estar com alguém se você dá conta de estar com os seus fantasmas, de estar com a sua sombra, de estar com as coisas que doem em você, né? Então, eu acho que é estar junto, ouvir, dar para o outro a possibilidade de colocar palavra naquilo que ele sente. É quase que um trabalho de psicoeducação que a gente faz. Não é nada de extraordinário. É dar para o outro a condição de existência. Entende? Num Uhum. mundo onde isso é tão anulado por tantas coisas positivas que eu acho que acaba sendo invasivo às vezes. Porque às vezes a pessoa está dizendo, eu não estou bem, você não está me ouvindo. Mas por que que às vezes o sujeito tem dificuldade de estar junto com alguém que não está bem? Isso é uma pergunta. O que Acho que você acha? porque a gente quer que. A gente não quer o problema do outro, ouvir o outro. A gente quer viver a nossa vida. Esses dias eu escutei num stand-up o cara contando que ele encontrou uma colega da escola, que eles não se via há 20 anos, algo assim. E ele pergunta assim pra ela: Oi, tudo bem? Aí ele fala: O que que eu esperava ouvir? Sim, tudo bem. E você? Lógico que eu ia falar: Tudo bem. Ela virou pra mim e falou: Não, meu pai morreu, eu fiquei doente, não sei o quê. Ficou um Ferrou. silêncio, ninguém sabia o que fazer, o que falar. Porque quando a gente pergunta pra alguém se tá tudo bem, raramente a gente quer saber se tá tudo bem. E eu acho que é isso. Eu acho que é uma boa resposta dentro da sua vivência, né? Eu acho que talvez essa pergunta seja importante de se fazer. Se na iminência de perceber que alguém não está bem, será que realmente eu quero saber? Porque mais do que isso, né? Você disse uma coisa. Nem sempre se quer saber. E por que não se quer saber? Porque às vezes você não quer saber nem de você. Você não quer saber nem do que te dói, quanto mais o que o outro dói. Por quê? Porque as relações sociais, elas são um pouco disso, sabe? Elas nos endereçam muitas coisas sobre a gente. Coisas que às vezes pega e que é desconhecida a nós e que a gente não sabe como lidar. Então, ó, não quero saber disso. Eu não quero olhar para isso. E eu acho que essa é a lógica do sofrimento de alguém, é sentir que ninguém tá olhando. Porque assim, é muito difícil e é muito cansativo tá com um sujeito com aspectos mais suicidas,
com aspectos mais deprimidos, porque a gente pode pensar num sujeito quase que morto psiquicamente, tá? A gente não tá falando da morte real, mas a gente fala também de uma morte um pouco psíquica, que é aquele sujeito que não tem investimento muito para a vida, que não faz nada, fica mais embotado em casa, sem investir muita energia em esporte, em relacionamentos e etc. Você chega num consultório muito deprimido, com aspectos muito mortíferos. E qual é o papel do psicólogo? Sobreviver, ficar vivo perto desse paciente, ficar vivo perto desse sujeito. Ele precisa de alguém que fique vivo do lado dele. Nossa. Então, isso é muito difícil. Então, para você suportar estar com alguém, você precisa minimamente suportar estar na sua casa interna. Você precisa desbravar o seu mundo e olhar também para as coisas horrorosas que você também tem, para os seus aspectos também mortíferos, mas olhar também para a vida. Então, não é fácil. Então, é difícil. É difícil estar de verdade na presença de alguém. Principalmente alguém nesse aspecto. Porque é alguém felizão, bora pro bar, beber, ficar de boa, curtir, felizão. Tudo bem, isso não vai mexer em você. Isso não vai tocar na sua angústia. Por isso que a pandemia foi um processo tão difícil. Porque essa ruptura que teve brusca fez com que todo mundo ficasse na própria casa. Sim. E não só na casa da estrutura, na casa interna. Aí, nossa, profissão do psicólogo, uau, virou assim uma valorização que já, né, tem aí, eu digo, o seu vigor, mas passou a ter mais visibilidade. Por quê? E agora? Como é que eu dou palavras para isso? Você já viveu alguma situação da sua vida aonde você não alcançou dar nome para um afeto? Eu não sei que nome eu dou para isso que eu tô sentindo. E o quanto aquilo sufoca, né? Porque você não dá borda, você não dá contorno, você não dá palavra para dor. Para diminuir o tamanho da fantasia, do que dói, no mínimo, você tem que dar palavra. Palavra, né? Olha, calma, vamos buscar ajuda. Olha, talvez eu não consiga, eu não lido muito bem com o que está acontecendo com você. Aí você tem que lidar com a sua vulnerabilidade e com a ideia de que você não salva as pessoas e que você só é uma pessoa na fila do pão como qualquer outra, né? Uhum. Aí tem uma outra questão aí, mas vamos, eu te ajudo. Não dou conta, mas vamos lá, vamos tentar achar alguém para dar esse contorno, para dar essa borda que está transbordando, esse copo cheio, né? Porque tá escoando e não tem significado, não tem sentido. Então, vou acabar com isso. Não dou conta, né? Eu acho que é um pouco isso, é um sofrimento muito Sim. intenso. Sim. É muito intenso. Sei porque eu vejo na clínica e atravessa. Eu imagino. E quando acontece algo assim, a família ela fica se sentindo muito culpada por não ter visto, por não ter tentado ajudar. O que, o, quais são assim? Eu não sei se há sinais, mas o que que uma pessoa que está com esses pensamentos ela demonstra? É uma pessoa muito quieta, é uma pessoa muito solitária? O que que é que o sujeito ele Uhum. demonstra? Bom, a gente pode pensar numa coisa chamada libido, né? Que não é a libido sexual, né? Eu tô falando, mas a libido é uma energia psíquica que ela precisa ser direcionada para as coisas além de si mesmo, que é a vida. Então, a gente está aqui nesse podcast, né? Eu vim até aqui, você me recebeu, você está investindo tempo aqui, eu estou investindo tempo, a gente, é uma energia. Né? Um sujeito com aspectos mais deprimidos, mais suicidas, é um sujeito que pega toda essa energia e fica toda para ele, né? Fica muito ensimesmado, fica muito narcísico, muito com ele. Então, é um sujeito que
se retém das relações sociais, né? Que fica, talvez, mais encapsulado no quarto. Um sujeito que acaba não se alimentando muito bem, porque a gente precisa da comida, porque a comida ela é fonte de vida. Então, se a gente está pensando no sujeito mais mortífero, ele não vai se alimentar, né? Deixa eu pensar no que mais. A gente pode Chega ao falar. ponto, assim, da pessoa, ela até ter essas relações sociais, mas quando chega em casa, ela se retrai, tipo, se esgota, assim. Sim, eu acho que sim, né? A gente chama aí na psicanálise de uma coisa chamada de falso self, né? Que é mais ou menos essa máscara social que a gente precisa para ir para o mundo, porque não dá para ser você mesmo o tempo todo, né? Imagina se eu começar a falar tudo o que eu penso aqui, né? Sem freio. Mas acho que nesse caso fica uma coisa um pouco mais caricata, né? Fica talvez mais uma obrigação social. Eu acho que tem gradativamente aí um distanciamento. Você consegue perceber os aspectos. É uma pessoa muito mais sem vida. Mas, por outro lado, tem um aspecto bem sutil, né, que também acho importante colocar, porque às vezes aparece também aquele sujeito que está sendo muito legal com todo mundo, numa atitude velada de despedida, sabe? Querendo ver as pessoas, querendo conversar com as pessoas, né? E você também tem comportamentos muito destrutivos. O que seria? Vou imaginar um sujeito que vai ter relações sexuais sem preservativos, né? Ou aquele sujeito, enfim, que se corta. Mas e os sujeitos que verbalizam mesmo, olha, eu não tô bem, a vida não tá fazendo mais sentido para mim. Mas eu acho que o aspecto principal realmente é o isolamento, porque eu acho que esse sujeito ele até consegue transitar, mas ele faz um trânsito mais quase de inexistência, sabe? De estar ali só por estar, Uhum. morto em vida mesmo, Uma obrigação, né? quase como uma obrigação das questões sociais mesmo. Mas esse aspecto de isolamento está em todo lugar. Por exemplo, ele vai para a escola e senta no final, né, no fundo da sala. Ou na hora do intervalo, não socializa com os amigos, fica mais embotado, mais em si mesmado. Na hora das relações sociais também não quer. Aí tem a questão que você falou do bullying. Não tem relacionamento com garotas, garotos, seja lá qual for o gênero, né? Não tem isso. Ele Sim. tá, mas ele não tá pro mundo, né? Eu acho que é como se fosse isso. Acho que a gente tem que. Como que a gente consegue entender quando o adolescente, ele. Ah, ele gosta de ficar lá no quarto ou quando já vira assim uma problemática? Porque às vezes, sim, hoje com esse mundo do videogame, televisão, celular, a gente vê muitos adolescentes que ficam ali no quarto deles, no mundo deles, jogando, conversando com as pessoas pela internet, falando. Mas quando que a gente consegue perceber que isso vira uma problemática? Olha, eu acho que, de novo, é importante observar a forma como esse sujeito investe energia, né? Se ele fica encapsulado dentro de um quarto, sem comer, e muitas vezes, quando você fica ali ligado em jogos, você esquece do dia, o dia vai, você não come nada. Acaba trocando o dia pela Sim, noite. fica uma coisa extremamente desregrada Como que a mesmo, família pode né? atuar nesse momento? Olha, Porque para convencer um adolescente no psicólogo é difícil. Olha, eu não sei se é convencer um adolescente a ir psicólogo, porque o que eu falo, sempre quando os meus pacientes chegam, eu digo, você tá aqui porque você quer? Porque assim, se você tiver um desejo, eu acho que a possibilidade de você sustentar aqui vai ser mais. Agora, se você vai partir do desejo do outro, é possivelmente que isso realmente não se sustente, né? Eu acho que é esse olhar atento, né? Esse olhar atento à questão de organizar o tempo da utilização do jogo, Sim. organizar o tempo,
ajudar esse adolescente a organizar o seu tempo de vida. Por quê? Porque o tempo, a questão temporal na adolescência, ela é um outro ponto também, né? Então, assim, talvez a orientação para os pais é ajudar nessa organização e em situar, Uhum. em poder dar regras também. O fator de regras. Olha, você usa o seu XPTO, aplicativo videogame até tal horário. Depois você tem as tarefas, sei lá, da escola. Depois a gente também vai ficar aqui um momento juntos. Aí a gente tem um outro agravante para pensar como é a dinâmica dessa família. Sim. Porque eu penso que se um adolescente está trancado dentro do quarto o dia inteiro olhando para um videogame, aonde é que está essa família? Então você fala, tá, o que falar para essas famílias? Aí eu acho que eu voltaria numa outra pergunta, mas o quanto essa família está olhando? Porque é gritante. Não é normal uma pessoa ficar dentro de um quarto o dia inteiro. Né? Ela O que eu precisa escuto olhar para a muito. janela, para os passarinhos da rua, fazer uma caminhada, sei lá. Não. O que eu escuto muito é ele falando melhor tá aqui do que tá na rua. E acaba distorcendo esse estar dentro de casa. Mas assim, a gente identificou esse ponto, a gente levou o adolescente, tentou levar, porque a gente percebe que hoje a sociedade, os pais não têm muito pulso com os seus adolescentes, com as suas crianças. Eu não sei o quanto o sujeito quer ter trabalho. Não sei, porque a adolescência dá trabalho, eu acho que para a gente só abrir um pouco, a gente não está falando só da adolescência, a gente está falando de um contexto, mas adolescente dá trabalho. Né? E aí você tem uns pais que também tá numa lógica de produtividade, de trabalhar muito, meu, soca alguma coisa aí para tamponar esse espaço e também não me encher o saco. Então a gente vai para um outro fator chamado qualidade de relações. A qualidade das relações, elas não são mais como antes. Né? Então você tem pais que também não olham para os filhos. E você tem filhos que acabam ficando ali no videogame, porque, quer queira ou não, ele também constrói, como eu disse, aquela comunidade com aqueles amigos que também sentem e vivenciam a mesma coisa. Adolescente é isso. Ele vai encontrar lá a turminha deles e vai ficar. Isso é uma atenção que os pais precisam ter. Agora, o quanto eles estão atentos a isso? Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho. Ai, que saco, vai dar trabalho, vou ter que conversar, vou ter que investir energia. Isso também vai mexer com os meus conflitos, porque eu também não tive um pai na minha adolescência, e aí vira uma... Sim, maternal dá trabalho. Dá trabalho. dá trabalho. De novo é a lógica do não quero olhar. Sim. A gente está se aproximando do final. Me fala um pouco sobre o papel da psicologia, assim, do tratamento mesmo, né? Porque eu sou muito fã. Eu acho que eu fui para fazer terapia de uma maneira, assim, que eu não queria. Eu troquei de psicólogo umas 3 vezes. Pode acontecer. Até achar alguém que realmente eu falei assim, nossa, não, gostei. Vou Você voltar, achei. Que bom. Vou voltar e hoje não fico sem. Hoje é uma coisa que toda semana eu fico, nossa, preciso anotar isso aqui que eu preciso falar na terapia. Então E como eu é a acabo... sua experiência? eu gosto muito, sabe? Eu descobri coisas que eu nem sabia sobre mim. E hoje eu consigo lidar muito melhor com as minhas frustrações, sabe? Que eu costumo falar que eu sou criança, uma filha única mimada. Então eu tinha muita Você é dificuldade. filha Sou única? filha única. Eu tinha muita dificuldade de lidar com as minhas frustrações, com o não ter controle sobre todas as coisas. Então hoje, pra E mim. você tem controle? Ah, não, claro que não. Hoje é lido super bem com isso. Graças, já tenho aí quase 3 anos de terapia. Então é muito bom. Eu aconselho todo mundo a fazer terapia. Todo mundo que fala comigo, vai fazer terapia. Às vezes as pessoas ficam, como assim? Para de mandar fazer terapia. Eu falo assim, não, mas tem que fazer, é gostoso, você tem que falar. Porque é um lugar que você vai falar e não vai ser julgado. Às vezes não vai ser gostoso, né? Porque às vezes a gente sai de lá com um chicote nas costas, assim. Mas é É. bom. E sabe que eu acho que você deu essa resposta que você me perguntou, porque eu acho que a experiência terapêutica, analítica, né? Ela é muito individual, né?
claro que você tem ali um lugar como analista, né? Como psicanalista, de acolhimento, de receber o ser. O que vem, não sei. Eu brinco que é como se eu estivesse numa estrada escura, completamente escura, e a cada pequena elaboração, um pequeno sentir, um pequeno sentido, uma pequena borda, um pequeno contorno, uma pequena palavra, fosse acendendo luzes daquela estrada escura. Então, basicamente, o meu papel é estar do lado, pegando na mão, e aí o paciente vai me contando ali para onde é suportável ele desbravar. E aí eu digo, tudo bem, então vamos aqui. Ah, aqui não dá. Tá bom, então a gente vai aonde dá. E às vezes não dá para ir em lugar nenhum. Às vezes você só tem que ficar ali, vivo, junto. Então eu poderia falar 50 mil coisas aqui, mas eu acho que você precisa estar vivo, sentir com, ser testemunha da dor de alguém. Testemunha no sentido de dizer, olha, eu tô aqui. Eu tô sofrendo. Tudo bem, então vamos ficar um pouco nesse lugar, né? Às vezes a pessoa precisa ali daquele tempo também de dor. Não é, ai, fica bem, não, vamos sair daqui rápido. Não, vamos ficar aqui um pouco, né? Então ele vai me contando, né? Eu brinco que eles me pagam, mas eles trabalham, né? Porque se eles não trabalharem, né? Se eles não trabalharem, eu não trabalho. Então eu acho que é um pouco isso. É um trabalho artesanal. É um trabalho de bordado. Uma palavra, uma borda. Você vai bordando até ficar alguma coisa. Alguma coisa que tenha substância, que tenha consistência, uma base. Uma base, né? Sim. Psicólogo pode ser uma pessoa que borda, pode ser. Eu posso usar uma metáfora de engenharia, de construção, né? De alguém que está ali ajudando a dar novos suprimentos, a ajudar a ter experiências mais saudáveis, né? Então, acho que tem uma série de coisas. Ou pegar na mão e fazer um passeio. E aí o paciente vai te contar onde ele quer ir. E às vezes ele vai querer ir realmente aonde está doendo. E aí, de novo, por que sobreviver? Porque você precisa estar muito. Eu não vou falar terapia em dia porque eu não gosto dessa expressão, né? Não faz sentido para mim, mas você precisa se haver com as suas questões. Senão não tem como você estar no encontro com alguém. Se você não mora, se você não habita bem, seus fantasmas. Então eu acho que é isso, sabe? Tá com uma pessoa, sentir. E olha, eu vou te falar uma coisa: você faz terapia. Você sabe quando alguém tá com você. E você também sabe quando alguém não tá. Você sabe quem é de verdade. Você sabe quando não é de verdade. Adolescente sabe. Crianças, nossa, as crianças são incríveis. Não dá para enganar a Não criança. mesmo. Não dá, não adianta, não vem enganar a criança. Então, assim, estar. Acho que tá disponível e presente com o outro. É isso. Sabe? E, de novo, a gente não tem garantia de absolutamente nada. A gente não assegura para o paciente que ele vai ficar bem, que isso vai passar, que esse desejo vai cessar. A gente não assegura isso. Porque a gente não sabe e a gente não está no lugar de salvar ninguém. Né? A gente está no lugar de estar junto. Dizer, olha, eu tô aqui. Então, bora. Vamos lá. Vamos tentar achar uma faísca, uma fagulha. Vamos tentar achar pulsão de vida. Então, falando um pouco disso, pegar só mais um pouco do tempo, quais são os aspectos importantes? É olhar para esse sujeito também, nesse primeiro momento, e ajudá-lo, né? Fazer esse acolhimento, mas também ajudá-lo a poder investir mais vida no mundo, né?
Bom, vamos escrever sobre o que você está sentindo, né? Vamos gravar áudio. Tem vários recursos terapêuticos, né? Para poder ajudar a palavrar o que está sentindo, que às vezes não sabe. Muitas vezes um analista é um alfabetizador ali dos afetos, das emoções. Você tem na escola, também tem no consultório, né? O que, que é uma vida mais ou menos pulsante? É um sujeito que tem uma atividade física, que tem relacionamento, que namora, né? Que beija na boca, que tem amigos, que tem uma relação boa bom, com a família ou que tem uma rede de apoio. Então, eu acho que uma coisa importante, né, é a importância de se construir laços, de se construir redes. Mas eu não estou falando de laços destrutivos, eu estou falando de relações saudáveis. Eu vou te fazer uma pergunta. Quando você está angustiada, você sabe com quem você pode contar? Você tem um amigo que você fala: Meu, eu preciso me desnudar aqui para você. Sim, tenho. Uma pessoa encapsulada não tem. Não tem ninguém. Então, como é importante? Começa com a experiência ali com o analista. Poxa, tem uma possibilidade. Isso vai ficando vivo dentro do outro. O que a gente está trocando vai ficar em você, vai ficar em mim. Poxa, peraí. São apostas. Viver é uma aposta. Sem garantia, né? Isso a gente oferta. Vamos tentar ver o que dá para fazer da sua vida, né? Inserir-se, se reinserir no mundo social de Sim, novo, que a gente precisa. Não adianta esse discurso de eu não preciso de ninguém. Mentira! Gente, a gente precisa. Eu preciso do padeiro, senão eu não como meu pão. exatamente. Eu preciso ir ao médico para pegar remédio, porque às vezes eu não tô bem. Eu preciso da minha analista para cuidar de mim também, né? Exatamente. Eu preciso de você, senão eu também não estaria aqui. A gente se precisa, É isso. né? Então, assim, eu falei demais, acho que passei um pouco, mas eu acho que é olhar um pouco isso, né? Você foi E muito necessária. fazer as pazes com a gente, com as nossas coisas, né, gente? Tá tão difícil viver no mundo. O mundo é difícil de viver, Exatamente. né? Então, Funciona. acho Hoje a gente tem um serviço de apoio, que é um 188, temos né? do CVV, claro, também importante falar. A gente tem o CVV, a gente não tem só o psicólogo, como a gente também tem os psiquiatras, a gente tem o CAPS, até porque quando a gente pensa não isoladamente no a gente fala da saúde mental, então quais são as causas também, né? Isso eu não Uhum. mencionei, mas a depressão, Sim. a ansiedade. A gente pode pensar em problemas sociais, por exemplo, aquele pai de família que saiu de um emprego e que não vê mais sentido na vida, né? E que a primeira coisa que atravessa ele é o ato de tirar a vida. Como que eu vou dar o sustento, né? Pessoas que estão nesses lugares sociais, por exemplo, um pai, um gestor, né, que tem esse lugar de sustentar uma família, às vezes é atravessado por essas rupturas de trabalho e não sabe o que fazer, né? Dependendo de como está o psiquismo dessa pessoa. Exatamente. Você não sabe. Consumo de álcool também, né? Pessoas aí que já têm um aspecto mais psicótico, esquizofrênico, por exemplo, né? Bipolaridade. Esses são transtornos um pouco mais, a gente diria que são graves, de casos mais graves, que também pode ocasionar em um sujeito a ter um ato, o que atravesse o real e tem um ato realmente, né? Então você vê que tem aí uma cadeia de Sim. coisas, tanto em aspectos sociais quanto patológicos também, né? Preciso olhar o histórico dessa família, se outras pessoas já não acometeram já não se cometeram de suicídio. Não sei se essa palavra foi correta, mas enfim. Então a gente tem outras coisas além de olhar esse sintoma do isolamento, do embotamento, da falta de libido no mundo, a falta de alimentação, tem uma série de coisas muito sutis. E aquele que você olha e fala: Meu, eu não dei nada pela pessoa e a pessoa falou comigo hoje, parecia que estava se despedindo e fui se matar no dia. Pois é, gente. Então, peçam ajuda, busquem a terapia. Vamos aí se atentar aos nossos adolescentes em casa, aos nossos colegas de trabalho.
E o 188 tá aí pra gente ligar, conversar com o pessoal que vai nos atender. E pedir E ajuda é 24 um ato de horas. coragem, né? E Então, é 24 horas, né? 24 horas, 188. Isso. A gente tem aí um serviço voluntário bem parrudo, eu diria, que faz esse acolhimento. E a gente tem muitos centros também gratuitos, né? Principalmente dentro de universidades, que você tem clínica escola, dentro de centros de formação psicanálise também, né? Que é da base que eu venho, também tem, né? Tem atendimentos de valores sociais, enfim, você tem aí uma gama. Eu acho que as pessoas sabem dos recursos e a maioria sabe. Para quem não sabe, a gente está dizendo, mas também tem uma coisa, né? É essa desconstrução no lugar de entender que você precisa do outro. E isso eu acho que é o mais difícil para algumas pessoas. E é com esse recadinho que a gente encerra hoje o nosso pod. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. Obrigada, Aline, por vir conversar Eu conosco. que agradeço. Você Falei foi muito bastante. necessária hoje. Eu acho que a gente alcançou muitas famílias hoje, muitas pessoas. E galera, um beijo. Até o próximo programa.